Vocês trouxeram para se apresentarem uma coisa qualquer, certo? Não tem nome, por acaso não tem nome. Mas estás a imaginar a pessoa a chegar ao pé do escolhi grupo. Eu quero reclamar. Espera aí, deixa vir o boneco. Mas por acaso Calma, pensei calma, nisso. calma. E a expressão Está virou tudo boneco. dito. Eu sempre quis lutar por uma vida diferente. Acima de tudo, foi isso que sempre me motivou. E muito cedo eu acho que descobri que queria ir para a engenharia. Apesar de que eu vou ser sempre um médico frustrado. Como a mãe ainda era muito jovem, portanto eu passava muito por irmã. Eu era a irmã mais velha que acabou por ir com eles para a discoteca. E dava jeito para levar o carro. não é? E dava jeito, Era dava um jeito. único, era um único. Exato. E está a ser uma E é o aprendizagem. oposto, não é? É Eu o muito oposto. nova, estou mais Eu velha. sou um pai, peço desculpa dizer, um pai geriátrico. É o que eu costumo dizer. Eu já sou um pai geriátrico. Olá, muito bem-vindos ao The Human Factor. Inauguramos hoje a segunda temporada. Tem sido uma experiência muito interessante e já sabem que aqui o objetivo é sempre conhecermos as pessoas para além daquilo que são os seus papéis profissionais. Foi isso que nos propusemos desde o primeiro episódio e tem sido uma descoberta fantástica e hoje vamos continuar. Bem-vindos, Bruno, Andrea e Rui. É um gosto Muito obrigado. ter-vos aqui. Obrigada. É um desafio que não é fácil, porque nós procuramos sempre responder fugindo um bocadinho para o campo profissional, não é? Portanto, o desafio é também esse, não é? Mas fugir nós puxamos. Não nos conhecemos bem, portanto temos sempre assim com algumas reservas. No final dizer, ai, como é que eu disse isto? Faz parte. É bom, é bom. Quem é que quer começar? Se calhar podemos começar pelo Rui. Rui, há bocadinho ali em off falávamos sobre as gerações de hoje, as gerações do antigamente, ou mais antigas, ou menos novas, não é? Menos jovens, e as diferenças que há quando pensamos naquela simples questão, o que é que queres ser quando fores grande, não é? Porque hoje há tantas hipóteses e se calhar tem dificuldade em saber o que é que queres ser. Quando tu eras mais novo, muito mais novo, pequenininho mesmo, pequenininho, o que é que tu sonhavas ser quando fosses grande? Eu acho que passei aquelas fases todas normais de uma criança com essa idade. Eu quis ser polícia, quis ser bombeiro e houve uma altura que eu até quis ser padre. Veja aí um fascínio pelas fardas, os uniformes. E hoje em dia sou absolutamente ateu, para ser honesto. Mas eu, acima de tudo, até pela vivência pessoal que eu tive, toda essa componente, eu sempre quis lutar por uma vida diferente. Acima de tudo, foi isso que sempre me motivou. E muito cedo eu acho que descobri que queria ir para a engenharia, apesar de que eu vou ser sempre um médico frustrado. Porque eu gostava muito da medicina. E eu, no ano em que concorri à faculdade, eu tinha conseguido entrar em medicina. Mas eu não consigo ver assim muito bem sangue. Não ajuda. E eu sou um bocadinho fundamentalista, porque eu acho que ir para a medicina, eu tinha que ir para cirurgião. Porque médico de medicina geral somos todos, não é? Porque a medicina geral é um bocadinho interpretativa. Recebo as análises, eu também percebo que há ali qualquer problema, não é? E depois vou ao especialista. Pensar isso também, porque hoje de facto Certo, todos somos sim. um bocadinho médicos de Verdade. medicina geral, não é? Mas Internet a verdade Com o ajuda. Google, é pois. o que me fascinava na artificial medicina. ajuda. O que me fascinava na medicina era mesmo a cirurgia. E eu próprio achava que ia ser inapto para conseguir fazer qualquer percurso na medicina. Sinceramente, acho que não conseguiria. O meu perfil não se adequava muito. E então, já que não podia tratar de pessoas, ia tratar de máquinas. E então eu fiz engenharia, fui pela vertente da engenharia, que hoje em dia não faço nada relacionado com a engenharia. Mas a verdade é que eu acho que muito cedo me decidi no percurso que eu queria fazer. Também porque as ciências sempre foi aquilo que me fascinou na escola, não é? Eu sempre fui aquela pessoa dos números, da física. A física era uma coisa que... Mas aquele mal comportado com boas notas ou o Betinho? Eu era o dissimulado. Falso, não é? Falso. Fiz todas as asneiras possíveis e imaginárias, mas eu depois era assim um miúdo que os professores até gostavam de mim, porque eu tinha boas notas, eu era simpático e era educado.
ok? Depois fazia as malandrices todas como os outros. Mas eu ia conseguindo passar ali entre os pingos da chuva. Alguém levava com as culpas, mas não eras tu, não é? Não, às vezes era a turma toda, porque nós também nos protegíamos todos muito uns aos outros. Por acaso, uma das coisas que para mim foi assim mesmo significativa foi nas turmas que eu tive, principalmente no secundário, nós éramos verdadeiramente uma tribo. Juntávamos todos em minha casa, a minha mãe tinha lá sempre as bolachinhas para distribuir por toda a gente, e depois íamos todos para a escola juntos, vinhamos, aquilo era mesmo uma trupa assim engraçada. E portanto, algo que eu acho que se vai perdendo muito, já que estamos a falar deste tema das gerações. Eu tenho agora um miúdo em casa com 17 anos, não é? E parece que eles só se conseguem divertir com uma tela à frente. Uma das coisas que mais me fez confusão ultimamente foi que ele estava com uns amigos, estavam todos a jantar e estavam a trocar mensagens uns com os outros no telemóvel. Mas não estavam todos na mesma mesa. Estavam todos na mesma mesa. Todos na mesma mesa. E agora há quase uma regra lá em casa que é os telemóveis ficam todos fora da sala. Tirando o do pai, Pronto. só... E o pai também, infelizmente, nem sempre dá o exemplo por questões mais profissionais, mas é verdade. Agora, eu sinceramente acho que este tema das gerações é muito cíclica, não é? E a verdade é que os miúdos estão assim também porque fomos nós que os educámos desta forma. E também, sejamos honestos, os miúdos estão a viver uma fase de grande incerteza. O mundo está extremamente incerto. Eu pelo menos, vou fazer agora 51 anos. E a verdade é que na minha altura nós conseguimos fazer planos. Era possível fazer planos. Claro. Que planos é que os miúdos hoje em dia conseguem fazer? E eles estão-se a habituar a viver o dia-a-dia, não é? E se calhar são mais felizes. Pois, havemos Sim. de saber. Eu tive a diferente. Agora, o padrão mudou Mas para radicalmente. nós é uma angústia, não é? É, Saber é que eles uma não angústia, fazem planos, é. que não projetam o futuro a um prazo mais É porque alargado. nós estamos habituados a outro padrão. Claro. Não é? Sim. Portanto, este é um padrão que a nós nos incomoda. Eu, por exemplo, eu sou filho tardio. A minha mãe, quando me teve, tinha 40 anos. E, portanto, já eram gerações diferentes. Eu tinha ali um generation gap com a minha mãe muito significativo. E eu acho que se passava mais ou menos o mesmo, não é? Ela, quando via certas coisas que eu fazia, ela ficava com os cabelos em pé. Tentava entender, tentava acompanhar, porque também já havia ali padrões completamente distintos, não é? E hoje em dia está-se a sentir isso novamente. Eu vejo que, claro, há ali padrões que o Guilherme tem, há coisas que o Guilherme faz, que a mim eu fico, bem, mas como é que isto é possível? Mas a verdade é que é a forma que eles também encontraram de sobreviver nesta incerteza Sim, mas toda. acho que se calhar nos anos 80, 90, quando éramos crianças, adolescentes, não é? Ou seja, o mundo estava um bocadinho mais estável Muito mais. do que está hoje. Era possível planear. Eu acho que isto hoje no mundo está um bocadinho mais Nós na altura conseguimos fazer complicado. aquele plano, dizer vou fazer isto, vou fazer aquilo, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, ok, um bocadinho mais à direita, um bocadinho mais à esquerda, mas as coisas mais ou menos. Hoje em dia é muito. Sim, Eu diria que não só tecnicamente, não emocionalmente, mas o voto na matéria, o conselho do pai ou da mãe, tinha um bocadinho mais validade no sentido em que a diferença entre a realidade que essa geração viveu e a nossa de filhos mudou, mas mudou menos do que muda hoje. Eu sinto uma realidade, um mundo completamente diferente da minha geração para a do meu filho. Ou seja, muitas vezes eu não sei se ele está errado ou se eu que não sei aconselhar sobre esta nova realidade em determinado ponto, não é? E isso, a angústia também passa um bocadinho por aí, não é? Mas já a minha mãe na altura me dizia, olha Rui, não te consigo aconselhar nesse âmbito, porque não faço a mínima ideia do que é que tenho de dizer, mas vou-te tentar acompanhar dentro do possível. Claro, não é? claro. E é um bocadinho isso que eu tento fazer com o Guilherme, mas não é fácil, mesmo para nós, está a ser um desafio, não é? Nós próprios estamos todos os dias a tentar adaptar-nos a todo este mundo novo. Claro. As E tu, mudanças. Andrés, tens filhos? Tenho 2 filhos, já crescidinhos, portanto não tenho um gap geracional tão grande. O mais velho tem 35 anos e o mais novo vai fazer 30. Portanto, já Os teus tenho filhos? os meus filhos. Também estou aqui a fazer contas de cabeça. Exato, tenho 52. Poxa, Portanto, eu fui uma mãe muito ao contrário da tua, Rui. Eu fui ao contrário, não é? Portanto, eu engravidei com 16 anos. Portanto, o mais velho da xereta já tinha 17 e o mais novo eu tinha 22. O mais novo eu tinha 22. Portanto, ao contrário daquilo que acontece no chamado normal, que é termos ali filhos numa idade entre ali, hoje em dia que também cada vez mais tarde, não é? Mas na minha geração, ali a partir dos 20 e poucos anos, tinha-se filhos. Eu não tenho este gap geracional entre os meus filhos e eu. Portanto, eu para sinto-me... ser à noite com os filhos e tudo.
Sim, aliás, as primeiras saídas deles foram comigo e faziam muita questão. Porque eu acabava por lhes dar ali alguma segurança e, como a mãe ainda era muito jovem, portanto, eu passava muito por irmã. Eu era a irmã mais velha que acabou por ir com eles para a discoteca. E dava jeito para levar o carro, não é? E dava jeito, dava Era jeito. um único, era um único. Exato. Portanto, eu não senti com os meus filhos este gap. Sinto, obviamente, hoje com as novas gerações, e até os meus próprios filhos hoje dizem, e o mais novo que tem 30, ele diz: mãe, eu hoje olho para a minha geração de forma diferente, porque no fundo a educação que eu fui dando, ela foi acompanhando, não trabalhasse eu também numa tecnológica, portanto sempre trabalhei em área tecnológica, que avança a uma velocidade da luz, portanto, ou seja, aquilo que acontece hoje no mundo dos negócios acontece à mesma velocidade, porque quando nós dizemos assim, eu trabalho numa tecnológica, bom, a bem dizer, hoje todos nós trabalhamos numa tecnológica, porque seja lá qual for o negócio, nos eventos, na medicina, nas fábricas, na logística, tudo hoje em dia é quase, parece estranho dizer que, ai não, mas eu trabalho na tecnologia, porque todos nós hoje trabalhamos. E eu hoje sinto que os negócios hoje funcionam todos à velocidade da luz. Portanto, as mudanças são muito constantes. E esta nova geração está tão habituada a um ritmo alucinante, e pegando aqui um bocadinho as palavras do Rui, que é quase impossível eles terem a capacidade de fazerem planos. E nem é 5 anos. Eu acho que hoje, fazer planos a 1 ano, até quase para nós, já é um desafio. Para o mês muito seguinte já é complicado. Um ano é muito tempo. Eu, a determinada altura da minha carreira, eu não percebi muito bem onde é que estava esta mudança entre a tomada da decisão, por exemplo, não é? Portanto, eu tinha que tomar decisões em relação aos mais novos, e eu trabalho com várias gerações, com todas, diria eu, até menos com a que é muito pequenita, mas a determinada altura da minha carreira, eu tive dificuldade em perceber qual era a melhor decisão para esta equipa e qual era a melhor decisão para aquela equipa, porque elas são diferentes na forma como nós a tomamos. Não quer dizer que o resultado final não seja o mesmo, mas a forma como nós tomamos a decisão para esta geração mais recente é muito difícil. Sim, valorizam coisas completamente diferentes. Eles não têm o mesmo compromisso, o mesmo sentido de pertença, a mesma conexão. Mas constrói-se. Curioso. Constrói-se. Fizeste-me pensar agora numa coisa que nunca tinha pensado. Eu sou um bocadinho mais velha e eu concordo com aquilo que vocês estão a dizer, mas eu acho que a minha geração já está numa outra fase, que é, ok, não consigo planear daqui a 1 mês, daqui a 2, então vou viver a vida também hoje. Uhum. Também acontece. Eu nunca na minha vida fiz tantas viagens como faço agora. É um exemplo. Até porque se não fizermos essa alteração, Isabel, nós deixamos de viver a vida e é a vida que nos passa a viver a nós. Exato. E hoje em dia isto é muito fácil de acontecer. Mas eu nunca tinha pensado nesta questão que vocês estão a trazer de ter sido aqui uma influência destas novas gerações. Completamente. Sim, mas as novas gerações fazem por reação e tu fazes por autoconsciência, não é? É um Pois, patamar Mas é diferente. um bocadinho que É uma maturidade diferente, Sim, não é? sim. O profissional era quase vivia para trabalhar e agora é de não, calma, agora deixem-me desacelerar e viver um Também bocadinho a não vida. trabalho para viver. E esta geração ainda não passou a fase de. A forma como nós encarávamos o trabalho era É completamente diferente. diferente. Sim. Já agora, Sim, o sim. início Mesmo de sem uma a carreira. maturidade, porque era o que eu dizia. Uhum. Portanto, é óbvio que, e pegando nisso, de nós com consciência, eles sem a consciência ainda, mas também sem a maturidade. Correto. A informação que eles têm no cérebro é muito menor que a nossa em determinada matéria. No cérebro, no coração. No cérebro, no coração, exato, em todos os órgãos. E em determinada matéria, eles sabem muito mais do que nós, mas sem a maturidade que nós temos da vida. Nós tivemos vida completamente diferente. Os meus filhos ainda são da geração que não havia telemóvel. Portanto, eu tenho esta, por um lado, facilidade, de conseguir explicar, sim, mas vivia-se sem telemóvel, vivia-se sem internet.
Eu hoje, nas equipas que eu tenho, com 18 anos, 20 anos, eles perguntam, mas como é que vocês conseguiam viver? Parecemos um fóssil, não é? Quando falamos Exato, de certas fóssil, coisas, não é? horrível. Era Dinossauro. sinais de Literalmente fundo. dinossauro. Quando eu Eu falo que ainda o primeiro me lembro de computador dizer- que eu trabalhei tinha cartões perfurados, fica toda a Ah, gente sim, a olhar sim, para mim. sim, sim. Como é que era Eu ainda me possível? lembro de dizer à minha avó, como é que é possível a avó viver assim sem frigorífico? Exato, tinha sem frigorífico. água canalizada, sem... Sim, sim. Sem frigorífico. Portanto, isso era um bocadinho o que o Rui dizia, não é? É óbvio que os ciclos são diferentes e hoje vive-se este ciclo, que eu acho que é um ciclo de maior desconexão entre as pessoas. O Covid não ajudou com esta É uma componente do conexão teletrabalho. diferente, não achas? Sim, Eu não acho. diria que é desconexão, se calhar. Eu diria que é uma conexão diferente e que a nós nos faz confusão, porque para nós o conceito de conexão tem outros ingredientes, não é? Talvez Porque eu seja sinto-os isso. conectados. Sinto-os é com uma conexão Diferente diferente. do nosso conceito. Exatamente. Talvez sim. Uhum. E tu, Bruno? Tens filhos? Essa é uma excelente pergunta, porque eu fui pai. Não sabes? Fui pai. Quer dizer, por acaso sei. Porque ainda esta noite, às 3 e tal da manhã, Deu por ele. tive que dar Foste por pai. ele. Agora Fui pensei pai. que ia dizer Pito. Fui pai há 3 meses, portanto. Parabéns, parabéns. Obrigado. Portanto, eu estou a viver intensamente esta fase da paternidade neste momento. Portanto, Intensamente com sem noites dormir. Intensamente Pois, sem claro. dormir, tanto noites em branco e que tem sido fantástico, uma Ai, que bom. aprendizagem. Não é nada daquilo que dizem, eu senti-me de alguma maneira enganado, no sentido em que diziam que era só maravilhas, mas não, é um desafio, é uma aprendizagem. Eu vejo como uma aprendizagem incrível. Eu estou a aprender a ser pai e o meu filho está a aprender a ser filho. Portanto, é fantástico. E veio isto- sem manual de instruções. Isso sem manual de Sim, sim, instruções, sim, sim. é verdade. Felizmente. É uma pena. É um menino? Eu passei É um por momentos menino, que queria, é um menino. mas já É um passou. menino. Que bom, olha, não sabia dessa novidade. É. Que bom. Olha, e o que é que essas vossas relações com os vossos filhos, dados muito diferentes, Exato. os Sim. 3, não é? Vos trazem de bom à vida? É quase um chavão, mas eu acho que o nascimento do Guilherme mudou radicalmente a minha vida. Eu fui pai aos 34, quase a fazer 35. Um bocadinho diferente aqui. Mas. Com o dobro da minha idade. Pronto, eu já podia ser avó. Já podia ser avó. Já. Olha. Não querem, nem um nem outro. Vão seguir o meu exemplo. Sim, exato, vão o meu seguir. Provavelmente já tem 35 e diz que ainda não está preparado. Mas eu aprendi a ver a vida com outros olhos. Eu tenho histórias deliciosas com o Guilherme, mas houve uma que me deve ter marcado bastante, porque é uma que eu me recordo sempre. Nós estávamos a uma mesa num restaurante a comer e o Guilherme estava a brincar e dizer: olha, isto é uma ponte e a ponte faz assim, e eu com aquela veia de engenheiro O físico, a disse logo: física. ó Guilherme, está bem, as pontes mexem um bocadinho, mas não fazem assim. E eu vi que ele estava assim a olhar para mim, muito pequenino ainda, e deu-me uma resposta que naquele momento mudou claramente a forma como eu encaro as coisas. Que ele disse-me: ó pai, está bem, mas na minha história e no meu mundo mexem. Pumbas. E a uma coisa destas nós apenas respondemos: tens toda a razão. Ok, desculpa. Pronto, e a partir daí continuamos com a história dele, com a ponte a fazer. Com o mundo dele, não é? Assim, não é? Vá lá, não te E saltou a esta? costela de engenheiro Não. a dizer, não, repara, Não, porque não. se mexesse assim, Porque ele tinha toda fazia forças e tal. Eu nessa então- altura também já era um pseudo-engenheiro, porque hoje em dia só sou engenheiro que paga cota para a ordem dos engenheiros. Não faço engenharia há muitos anos. Faço engenharia de pessoas. Faço engenharia de pessoas. Não gosto de falar de engenharia de pessoas, porque acho que é um conceito diferente, mas tudo bem. A verdade é que me obrigou ali a mudar de observador. E eu acho que o que o Guilherme mais trouxe para a minha vida foi a capacidade de mudar de observador, de tentar ver as coisas de outras perspectivas, com outros olhos, principalmente sabendo que ele vê mesmo as coisas de forma diferente daquela que eu vejo. Nós estivermos os dois na mesma realidade, a realidade não existe, não é? Portanto, há a realidade dele e há a minha realidade, que tipicamente pela programação que eu tenho e pela programação que ele tem, o que nós vamos verbalizando como sendo a realidade são coisas completamente distintas. E obriga-me a fazer este esforço de ir ao lado dele e tentar perceber porque é que ele está a ver as coisas daquela forma. E acho que tenho tido aqui grandes processos de aprendizagem. Portanto, o Guilherme, para mim, para além de me ter completado
em termos de vida, não é? A verdade é que tem sido uma fonte de É aprendizagem. um catalisador de aprendizagem. E de provocação, e de me levar a fazer coisas que eu não estava habituado a fazer, de Prepara-te. me retirar da minha zona de conforto. Não é? Isto também precisa de alguma liberdade, eu diria até alguma coragem tua, neste caso, não é? Para nos livrarmos de algum preconceito e conservadorismo e absorver outras perspectivas que ele isso possa contribuir. É não verdade, mas isso é uma coisa com que eu tenho lutado sempre na minha vida. O conservadorismo, ficarmos ali ancorados e amarrados a determinado tipo de coisas, eu acho que nos paralisa. E eu nunca gostei muito Claro. eu até às vezes sou um bocadinho do contra em algumas coisas, só para estimular e para ver se consigo fazer as coisas de forma diferente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que tenho alguma abertura. A Ana, a minha mulher também. Portanto, aí até nós costumamos dizer, olha, o Guilherme hoje em dia é assim, porque nós se calhar até lhe damos aqui espaço de atuação mais do que o que ele deveria ter tido. Sempre. Mas a Fazemos verdade é que não nos, sempre uma parte é feita mas a por verdade é que não nós, nos claro. arrependemos minimamente da personalidade que ele tem, porque ele tem uma personalidade super vincada. É uma pessoa que diz aquilo em que pensa. Não está ali de forma simpática, com toda a empatia, mas não deixa de... É bom para a política. É isso que eu ia dizer, adivinhaste Mas o que eu ia dizer. nós por acaso estamos sempre a dizer que ele podia ter um excelente futuro na política, e lá está mais Mas se ele uma diz coisa. aquilo que pensa, não dá. Não, mas ele diz com empatia, ele defende muito bem as ideias Ok. dele. Eu às vezes até lhe digo, olha Guilherme, eu só acho que tu tens às vezes uma coisa que é para tentares defender tanto a tua posição, tu às vezes até te perdes um bocadinho na forma como estás a tentar encontrar aqui a justificação. Mas tudo é diferente. Por exemplo, o Guilherme agora está naquela fase que descobriu, e ele diz que tem a certeza que é isso que quer fazer a vida toda, que quer seguir a vida militar. Que a primeira vez que ele me disse isto, para mim foi uma hecatombe. Lá me fez mudar completamente de observador, porque eu sou até um bocadinho anti este conceito militar. Eu até fui objetor de consciência quando foi para ver a questão do serviço militar. E a verdade lá está ele a levar a outro caminho, e é o que eu lhe digo, Guilherme, não te consigo ajudar muito porque nem domino todo esse mundo, mas vou-te apoiar em tudo o que tu quiseres, se é aquilo que tu queres Mas é fazer. engraçado, Rui, porque de facto, quer dizer, tem a liberdade de pensamento fomentada e propiciada pelo pai e pela mãe, Certo. não é? Pode ser o que quiser, tentar ser aquilo que quiser e diz aquilo que pensa. E depois, dos caminhos que escolhe, ou que está a pensar escolher, ou que escolheu, não sei muito bem agora qual é o timing, é onde há mais estrutura e menos Sem dúvida. possibilidades de escolha Por e isso é mais vou dizer que foi uma não é? surpresa para Exatamente, mim, não é? exatamente. Até pelo perfil todo que ele foi desenvolvendo. A verdade é que ele tem ali um lado de perfil também que faz todo o sentido neste domínio. A verdade é que ele está perfeitamente decidido a ir para a academia, fazer lá a continuação dos seus estudos, e depois está obstinado que quer ir para as forças especiais, por exemplo. Portanto, ele tem as coisas muito bem programadas na cabeça dele, que para mim é uma coisa incompreensível. Pode ainda mudar. É verdade, O meu mas eu também nunca ouvi tinha- tão vincado Sim, com uma posição. Ele já passou aqui por várias fases, a tal questão que nós estamos a dizer hoje em dia. mas é o que tu dizias, mais Rui, uma volátil. coisa é a nossa ideia da realidade e a nossa perspectiva dúvida. sobre a realidade, outra coisa depois é estar lá e viver. Claro. Não tenho Ele dúvida chegou nenhuma. lá, Sim. viveu e disse, porque afinal não Não é é isto isto que eu que quero. Afinal, não é Não bem ser assim. Não é exatamente. bem isto. Não é bem Uma isto. coisa é o construto que tu fazes sobre determinada situação que Claro. não conheces. não é? Claro. E depois também não nos esqueçamos que muitas vezes é por oposição àquilo que é. Sim. Que é Uma forma de Estar a contrariar um né? bocadinho. Uma forma de tá. contrariar. muitas vezes também acontece. Muitas vezes, não sou eu que estou a dizer, há imensos estudos que provam isso. Muitas vezes as opções são por oposição àquilo que é o caminho seguido ou não seguido pelos educadores. Não Sim, estou só a exatamente. falar Coisa dos que ele pais. diz sempre, e isso sim é uma questão que eu vejo aqui muito nestas gerações também, alguma característica, se bem que eu não gosto muito desta estratificação, desta classificação das gerações, eu acho que é falaciosa, sinceramente, eu acho que as gerações são cíclicas, tem muito a ver com os estímulos, mas isso não vamos entrar por aí. Vamos a vocês. Desculpa, mas a Sara em concreto não foi por oposição, não é? Tu ser médica. Eu? Pois, não é? Era. Mas- Pai e mãe, não é? Não, era o pai. Era só pai, pois Era então o pai, era um pai e bocadinho mãe. quase. E é por por aí o oposição, não. caminho. E o irmão farmacêutico, e portanto era tudo muito saúde lá em casa. Eu é que sempre tinha ao lado. Pois. Desculpa, interrompi-te. Não, eu só ia dando sequência, porque achei interessante a questão da história do Guilherme e
porque é um pouco o oposto daquilo que estávamos a falar daqui, da questão das gerações atuais, porque de facto tens já uma ideia muito concreta Aos 17. aos 17. Sim, Ou isso Até seja, aos 17. achei interessante esse aspecto, porque é diferente daquilo que estávamos a falar, daquilo que temos noção da realidade que são os jovens atuais, não é? Que efetivamente, se calhar, pensam em ser eu tenho o Sim, há privilégio vários. de lidar todos os anos com miúdos de 18, 19 anos, não é? Claro. E a grande maioria, porque é que viemos aqui parar? Não, Sim. tinha Porque que foi ser a qualquer opção, coisa. foi a opção. Muito foi- poucos têm a certeza. São quase os que é. prisioneiros, não é? É. Parece que estão ali. E ficam muito reféns Eu sei, é dessas verdade. escolhas. É a não é? exceção, diria eu. Alguns têm a coragem depois Sim. de mudar o caminho, não é? Outros não têm e arriscam-se a ter caminhos muito infelizes o resto da vida, Sem dúvida. não é? Porque É verdade, é verdade. eu já assisti imensas vezes a jovens a escolher o curso e os pais é que escolhem. Pois. Os Isso. pais é que escolhem. E que nos inscrevem, não é? Mas nós ainda achamos que influenciamos muito mais do que aquilo que nós pensamos. Nós influenciamos, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho o contrário. Ok. Eu acho que nós influenciamos mais do que aquilo que pensamos. Não sei, porque nós Nós às vezes pais? temos a Nós pretensão, pais. depende muito da personalidade dos miúdos. Eu recordo, a minha vida sempre girou aqui um pouco em torno das artes marciais também, foi uma coisa que sempre. E eu, claro, logo desde pequeno, tentei logo incutir esse espírito no Guilherme. Aposto que ele não E gostou. com 4, 5 anos ele disse-me logo: não é isto que eu quero. Por muito que eu tenha tentado, e pelas histórias que eu contava, e até alguma fabulação que eu fazia, então, Claro, claro. não é? Não consegui influenciar minimamente. E então, a nível profissional e isso tudo, os caminhos, uma das coisas que me diz sempre é: pai, eu não me estou a ver estar num escritório das 9 às 5. Isso eu tenho a certeza absoluta que Não não lhe estou a disseste que era até às 6? Exato. ver. E até acha era-me simpático, não é? Eu acredito muito, ou seja, eu fui mãe muito jovem, portanto, quando se engravida com 16 anos, obviamente é um choque. É um choque. E tipicamente as pessoas perguntam como é que, obviamente, se recebe esta notícia e como é que se toma uma decisão de vida com aquela idade. Porque, obviamente, quando o David, que é o mais velho, quando o David nasceu, eu não sabia exatamente o que fazer com ele, não é? Portanto, era um boneco praticamente naquela altura. Portanto, os 16 anos não são os 16 anos de hoje. Claro. E eu lembro-me de, na altura, sentir que ele estaria reservado para outra coisa. Portanto, aquilo tinha acontecido por outro motivo qualquer. E consegui conciliar. Obviamente, tive de deixar de estudar. Naquele período, tive de deixar de estudar. E tentei. Não havia internet, não havia. Portanto, a educação que eu tinha que dar ao meu filho era a educação que eu tinha recebido da minha mãe e do meu pai. Até então, o meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, portanto, eu fiquei com a minha mãe e acabei por ter a ajuda dela na educação. E quando eu digo a ajuda, eram os princípios, os valores que ela tinha passado para mim. Eu não sabia distinguir o que estava certo e o que estava errado naquilo que foi a educação que a minha mãe me tinha dado. Portanto, o David acabou por crescer com esses valores, felizmente eles eram bons, e a partir de determinada altura eu senti que tinha de ir aprender a ser mãe e a crescer também como pessoa. E foi aí que eu senti que o meu filho, porque eles têm diferença de 5 anos, portanto foi aí que eu senti que o meu filho me estava a ajudar, que era com tudo aquilo que acontecia no dia-a-dia, eu aprendia. Sim, bom, se ele está a fazer isto, o que é que a minha mãe faria quando eu fiz isto? Porque também não tinha sido assim há tanto tempo, não é? Portanto, ou seja, na verdade, eu conseguia posicionar-me muito rapidamente nos pés dele, porque não tinha sido assim há tantos anos que eu tinha passado por isso com a Mas minha olha, mãe. com 34 anos é igual. Porque eu estava sempre a pensar o que é que a minha mãe faria nesta situação. Ai, mas a fase de vida é completamente diferente. Claro, diferente. claro. É completamente Não tenho diferente. dúvida Eu nenhuma. aprendi muito com os meus filhos. Aliás, eles foram o mote para a minha transformação, pela aprendizagem que eles me deram, com tudo o que tinham de bom e com tudo o que tinham de mau. Não é? Mas havia apoio dos avós ou foi mesmo? Havia apoio dos avós, em que foi interessante que a partir ali de uma determinada altura eu senti, não,
não é isto que eu quero ensinar aos meus filhos. Foi muito engraçado, porque era outra geração e chegou uma altura que eu comecei ali a tomar as minhas próprias decisões, mesmo muito miúda, acabei por ir conseguindo tomar ali as minhas próprias decisões. Também imagino que não fosse fácil, porque sendo ainda tão jovem e sobrealçada ou com o apoio Da família. da família, que também ainda era vista como Uma criança. Uma criança, era de uma adolescente, portanto, e não me davam o devido valor. claro, Ou seja, chegou uma altura, Coisa mesmo. não me davam o devido valor. Eu casei com 19, 20, comprei casa com 19, portanto, eu muito cedo comecei a construir a minha própria independência com o meu marido e foi essa volta na vida que a minha família começou a achar que, bom, se calhar ela realmente sabe o que está a fazer. Já comprou uma casa, já casou. Mas também já foste obrigada a viver coisas diferentes. fui não é? obrigada a viver coisas Crescer mais diferentes. Essa é a rápido. grande não é? questão. muito cedo. Eu Não, mas Olha, eu e com imagino os teus dificuldades. pares, com as tuas amigas, com os teus amigos, como é que foi essa vivência? Foi muito Foi- particular, foi não? muito Eles particular. percebiam bem, não... Foi difícil, houve ali depois um distanciamento, porque eles eram adolescentes e queriam sair à noite, e eu não podia, não. Portanto, acabou por haver ali algum distanciamento. Mas é interessante que Mas eu... eles vão envelhecer mais depressa. É verdade, eu tenho amigos. E tem menos histórias para contar? Eu recuperei esses amigos muitos anos mais tarde. Depois, entretanto, o André nasce, eu tenho 22, portanto, mas anos mais tarde eu recupero esses amigos. Foi muito interessante. Eu tenho amigos com 30 e muitos anos. E muitos quase 40. Portanto, pois exato. Olhando aqui um bocadinho para trás. E consegui recuperar esses amigos. Portanto, eram mesmo amigos. Afastámos-nos, porque houve ali um período que eu tive que ser mãe. E um período que é grande, porque não é um período de ser mãe, não é com 3 meses, não é com 10 anos, é ali pós 15, 17 e depois tens outros problemas. Vai ser sempre a evoluir, não Vai é? piorando, vai piorando. Não me digam isso, porque Ainda agora começou. ainda agora Todos estou- temos filhos Sim, nesta sim. mesa, todos já passámos por os 3 meses. Mas já este lá é vai. bastante desafiante. Graças a Por Deus. isso é que eu há pouco dizia que não é nessa perspectiva negativa, pelo contrário, para mim é maravilhoso ser pai e era algo que já desejava já há muito tempo. Foi aquilo que a vida proporcionou e só tenho é a agradecer e está a ser uma E é o aprendizagem. oposto, não é? É Eu o muito oposto. nova, tu mais velho. Eu sou um pai, peço desculpa dizer, um pai geriátrico, é o que eu costumo dizer. Eu já sou um pai geriátrico, mas acho que é maravilhoso. Pronto, já tive todas as minhas vivências e todo um percurso e agora é ganhar uma nova perspectiva da vida. Sim. Transformador, é realmente Uma transformador. nova fase, não é? Faz-nos ver com outro olhar, uns outros prisma da vida e dar realmente uma perspectiva de que temos uma responsabilidade por alguém que está agora que vai ter uma vida à frente e isso é maravilhoso. Bruno, mas diz uma coisa, nós estamos aqui a falar já há algum tempo, infelizmente, não é? Dos filhos, e eu agora vou ser pouco romântico sobre a coisa, não é? Então, tirando, agora ia brincar, não é? O ativo mais importante das nossas famílias, que é os filhos, não. O que é que... Isto é uma boca para as próprias pessoas, percebem? O ativo mais Capital importante, humano, não é? perceberam? É o capital humano, exatamente. Portanto, e isso é aquilo que nos dá a força, entre outras coisas, mais no descobrimento das principais, se não a principal. O que é que te mais fragiliza? O que é que mais me fragiliza? É ser sensível, portanto, ganham mais tempo para pensar. O que é que hoje na vida te fragiliza? Ou te deixa mais inseguro? A injustiça, eu creio que situações que sejam injustas, quando somos colocados em causa a nossa personalidade, os nossos valores, porque também sinto que tive uns pais muito presentes e que me deram o melhor de si, deram muitos valores, foram excelentes mestres no sentido de darem tudo deles para mim e quando isso é colocado em causa em algum momento, isso fragiliza-me. Mas eu creio que com a vida vamos ganhando outro tipo de
de bagagens e outro tipo de resistências para conseguir ultrapassar essas situações. Portanto, a vida tem-me dado essa oportunidade de aprender em bons e principalmente nos maus momentos. Eu tenho sentido que a parte mais difícil de momentos que tenho vivido foram-me dando aqui capacidade de ser mais resiliente e ganhar essa carapaça de me autoproteger. E dentro daquilo que podes partilhar, há assim algum momento que tenha sido difícil com o qual tenhas aprendido? Posso partilhar convosco, porque eu penso que tem sido dos momentos mais difíceis da minha vida. Se calhar será um bocadinho surpreendente. Portanto, no momento do Covid, eu vivi intensamente, porque fui um daqueles que tive na primeira onda, e depois de ter passado um dia de aniversário fantástico com os meus pais e com a minha esposa, a partir daí a minha vida deu um hecatombe brutal. Portanto, desde parar ao hospital, ficar hospitalizado e perdi o meu pai no dia a seguir, portanto foi nem 24 horas. Com Covid? Sim, com Covid, e portanto foi um período muito duro, que sucedeu depois um conjunto de circunstâncias de saúde que hoje em dia eu costumo dizer sou biónico, porque já vou no segundo desfibrilhador. Eu sou biónico, tenho desfibrilhador, tenho já um segundo desfibrilhador. E portanto já estive no limiar do outro lado, já passei por esses episódios, o que me dá uma perspectiva diferente da realidade e da vida, o que me dá a perspectiva de que tão bom estarmos aqui neste momento, porque eu não tinha esta noção quando nós passamos por momentos duros na nossa vida, o como é importante dar valor aos pequenos nadas, e percebo agora as novas gerações o porquê dar importância ao agora, o poder do agora. Podemos não ter o momento da Podemos segurança. não ter o amanhã. Eu acho que o Covid vem-nos trazer muito isso. Vês? Sim. Completamente. E eu acho que o Covid mudou foi transformador muito nessa isso. perspectiva. Sem dúvida. E se calhar a partir desse momento em que as pessoas tomaram a realidade, pode não haver o dia da amanhã, posso não prever o que é que vem lá à frente, então se calhar... Falámos das gerações Covid. O Covid foi Sim. transformador. Sim, Sim. foi. Pum, ou seja, Sim. O Bruno não faz ideia nenhuma, mas disto que eu vou dizer agora, não é? Mas foi muito engraçado teres dito que, porque aconteceu, em tudo isso que aconteceu, incluindo a questão do teu pai também, não é? O falecimento do teu pai, e faz-te dar valor a estar aqui, momentos como este também, não é? Sim. Este momento existe, por mérito de todos, obviamente, não é? E por boa intenção de todos, mas existe quando o meu pai faleceu com Covid também. E, portanto, que eu quis olhar a vida de outra perspectiva, porque ou me entregava à derrota, não é? Pela impotência associada ao que aconteceu, ou tentava aproveitar com aquilo que as gerações anteriores, nesse caso o meu pai nos ensinava a aproveitar a vida, onde não é Isso tudo, mesmo. a carreira não é tudo. E este tipo de espaço e de momento, seja onde for, quais forem as paredes, não é? Tem muito a ver com isso. Portanto, é muito engraçado que temos uma infelicidade em comum, mas que nos torna Verdade. mais fortes, não é? Sem dúvida. Mas eu acho que a Covid nos trouxe muito aquele lema que eu acredito muito nele, que é não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. É como nós lidamos. É como nós lidamos. Eu cada vez mais acredito nisto. E na Covid nós vimos, houve pessoas que sucumbiram um bocadinho ao tema, não é? Nem pela doença em si, mas Sim, pelo contexto. toda a não é? situação. não é? E outras que prosperaram, não é? E que criaram coisas novas. Sim, mas olha, Novos eu também negócios que posso surgiram, partilhar sim. convosco que a minha mãe também faleceu dia 10 de março, portanto nós confinámos a 16 e certamente foi com Covid, e eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E depois paguei-o mais tarde. Pois. Tudo tem um preço, não é? Depois Sim, paguei-o sim. mais tarde. Portanto, às vezes também é preciso ter consciência do impacto que cada momento provoca em nós e também termos alguma noção a projetar para o futuro daquilo que são os limites e as nossas capacidades, não é? No limite, fazemos o melhor que conseguimos, não é? Verdade. Sempre. Mas Sim. isso eu tenho a Verdade. certeza que nós fazemos sempre aquilo que achamos que é o melhor que Isto está um podemos bocado fazer. pesado. Sim. Pois Acho está. que vamos, Está. acho que vamos Pois está. animar isto. Olha, vamos animar. Vocês trouxeram para se apresentarem uma coisa qualquer, certo? Eu trouxe. Sim. Posso começar eu trouxe um objeto, uma peça. Vou começar primeiro por contar a história. Como todos nós, eu não sei se isto é uma coisa que se prende mais
às mulheres, não sei se os homens também passam muito por isto, mas acho que há uma altura da nossa vida Estou cheia de que nós Também eu. pomos aqui em perspectiva, aquilo que, sei lá, o que é que nós queremos, qual é que é a nossa orientação, o que é que... Então, eu obviamente passei por isso há uns anos atrás e eu fui fazer uma certificação. Essa certificação de competências de coaching, até porque eu acredito que para ser líder eu tenho que ter várias ferramentas e valências. Portanto, acreditei que fazia-me sentido ter aqui alguns conhecimentos daquilo que era coaching para poder fazer um melhor trabalho. Mas andava à procura, não sabia muito bem, tinha que tomar decisões, não sabia bem se as decisões eram certas, se aquele era o meu rumo, se não era. E então lá fui eu para esta certificação. À porta deram-me um saquinho e disseram para não abrir e só abrir quando eles dissessem. Vou mostrar. Curioso. Eu abri Eu- logo o saco. Eu não abri. Eu não abri e disse, porque eu também sou muito curiosa. Não abri o saco. Já estou a ver uma pontinha. Eu sou muito curiosa e não abri o saco. E quando eles disseram para abrir o saco, eles disseram assim: abram o saco e tirem de lá a peça que está para vocês. Mas pensem que é mesmo para vocês. E todos vocês têm uma peça diferente. Eu abro e lá dentro estava isto. Confia. Fantástico. Achei fantástico quando eu, que estava a viver um momento de algumas indecisões e incertezas na vida, por isso é que eu perguntava às vezes, não sei se acontece mais às mulheres ou aos homens, mas eu senti que isto me Um sinal. acontecia É um sinal. quase como um sinal. E quando eu olhei, eu estava com algumas dificuldades em tomar algumas decisões da minha vida, e eu quando eu tiro, isto é de uma artista, é uma ceramista, eu tentei encontrar o nome, não consegui, portanto se alguém depois nos vir e souber, porque eu adorei, e eu levei uma amiga nesse dia, e a amiga tinha alegria, que era uma coisa que ela estava com dificuldade naquele momento em ter, e quando eu a convidei para ela ir comigo, a essa certificação, ela disse, não quero, eu não me sinto alegre o suficiente para ir contigo. Eu disse, anda, vamos aprender, vamos ter conhecimento, vamos conhecer pessoas. E de certeza que nós, muito ou pouco, vamos trazer alguma coisa dali. Eu trouxe a confiança e ela trouxe a alegria. Foi. E obviamente não estamos aqui a falar daquelas questões mais esotéricas da vida. Acredito que haja coincidências, mas achei muito interessante eu ter trazido isto lá. Faz parte da minha vida hoje, porque está pendurado no monitor do meu escritório em casa, está bem? São o quê? São pedras? O que está por baixo? Posso ver? Podes. Tipo o caminho. É tipo o Confirma caminho. o teu caminho. Exatamente. É tipo o caminho, são as pedras do caminho. Portanto, achei que me Maravilhoso. fez maravilhoso. E logo a seguir saí da empresa onde trabalhei 32 anos. Não porque, obviamente, foi das salto de melhores fé. empresas, sim, das melhores empresas onde poderia trabalhar, mas porque sentia que Confiaste. queria seguir outro caminho. E então confiei. E então, pronto, foi assim. Achei que era uma história Muito giro. Muito giro. E na realidade essa mudança não é o confiar no destino, é confiar em ti. Não é? que eu fui Sim. confiar em mim. Porque eu tinha ali algumas dificuldades, algumas crenças limitantes que elas são introduzidas, e eu tenho um percurso um bocadinho difícil na adolescência, portanto o meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, era o meu pilar, e obviamente que logo a partir dali daquela infância e do percurso começa a ser difícil, pois, sou mãe com 17 anos, portanto, e todo o percurso foi ali um bocadinho difícil e criou-me algumas crenças limitantes que eu quis retirá-las da minha vida. Consegui e hoje sou muito feliz. Sou muito feliz. Isso é que é importante. Fantástico. Muito bem. E tu, Bruno? Muito bem, eu trouxe aqui um objeto, ainda antes de mostrar. Quando eu entrei na empresa, achei muito interessante, já existia este objeto, estava lá. E é um objeto que transmite um pouco o barómetro
como é que está o estado do humor dentro do departamento. E então tem a curiosidade que as colegas, quando não se sentiam no dia melhor, ele vai mudando e que vai dando esse termómetro de como é que está o mood diário. Achei muito interessante porque, entretanto, felizmente nos últimos anos tem estado sempre sorridente, Mas vou-vos mostrar. É que este meu amigo, que é o nosso amigo lá no departamento, que todos os dias ele tem felizmente agora tem estado sempre sorridente, mas ele tem esta particularidade que ele vira. Olha, tão Ai, engraçado. E então, temos sempre à disposição de quem quiser chegar lá e mudar o mood, e é uma oportunidade de podermos conversar e termos ali um momento de tentar perceber. Quantas pessoas fazer? Já aconteceu mais de estar zangado. de estar assim zangado. Zangado, não é? Está zangado. E felizmente tem estado mais neste mood. Portanto, achei como o desafio era trazer alguma coisa que fosse surpreendente e diferente, achei interessante trazer, porque também faz parte, está lá diariamente lá connosco, junto à equipa. Tem nome? E não tem nome, por acaso não tem nome. Mas estás a imaginar a pessoa a chegar ao pé do grupo. nomes. Eu quero reclamar. Espera aí, deixa eu ver o boneco. Mas por acaso Calma, pensei calma, nisso. calma. Tem a expressão Está de tudo Nós dito. ainda não demos o nome. Olha, pois é, Por acaso pensei nisso, como é que ainda não demos o nome? Eu sou a mulher dos nomes e a minha equipa que com certeza irá ouvir. Tudo tem que ter nome para mim. Portanto, portanto, tudo o que nós fazemos tem que ter um Vai nome. fazer uma E dinâmica este- para batizar este seria o exato. Temos que batizar. Temos que batizar. Olha, e é muito frequente as pessoas usarem. É assim, ultimamente não. Ultimamente tem estado mais assim, mas realmente houve ali um período, em momentos mais tensos, maior stress, em que às vezes aconteceu. Apesar de termos um setor de logística, há pouco a Andrea estava a falar, todos vivemos hoje em dia com a tecnologia. Sim. E vivemos ali vários momentos mais tensos de implementações de novos sistemas, que é sempre um desafio. E, portanto, em alguns desses momentos ele era virado, mas é uma boa oportunidade também para podermos falar e pormos cá para fora aquilo que estamos a sentir. E, No portanto, remoto é que é mais difícil ver ao boneco, não é? Tem que ser um emoji. Sim, exato. Mas o nosso setor tem essa particularidade. Eu costumo dizer a logística, falando só da parte da logística, pela experiência, é um setor que eu acho que é, fazendo aqui um bocadinho a metáfora, é os bastidores da vida real. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando vamos ver um espetáculo, um teatro, eu gosto muito de teatro, não falei disso, mas era um dos meus sonhos, era ser ator. E portanto gosto muito de teatro e no fundo eu vejo um pouco em comparação que a logística é aquilo que está por trás dos bastidores, é o que está nos bastidores do palco, é o que faz garantir que o espetáculo acontece, porque nós enquanto espectadores só vimos aquelas 2 horas ou aquela hora do Produto espetáculo, final, não é? mas não fazemos ideia Do da que está quantidade por de pessoas que estão lá por trás para garantir Sim. que o espetáculo acontece. O levantar o pano, e toda a maquiagem, tudo o que está no backstage, e a logística faz isso. Lembrei-me a questão do Covid, eu lembro-me de irmos sozinhos na autoestrada e mais ninguém andava-se na logística. Sim. E portanto tem esse aspecto curioso. Mas sim, agora não tem, felizmente, Bem, nos últimos vá. tempos. Queremos saber depois o nome O da nome. criança. Olhem, o meu sócio ofereceu ao meu filho um polvo e o meu filho batizou de cabeçudo. Pronto, é uma Fica a ideia boa. Não fiquei a perceber. Não Meu sei. sócio. Estou sócio, não é? Mas o cabeçudo era quem? O peluche? Olha, não sei, tenho que perguntar aos dois. Ainda bem que ele não está cá. Exato, não. E tu, Rui? Então, olha, vocês pediram algo mais pessoal e então eu trago aqui uma coisa que me acompanha todos os dias. E eu, se calhar, com isto, respondo também logo àquela questão que tinhas feito, o que é que mais me angustia neste momento. E há 2 coisas que me angustiam, claramente. Uma é não saber que mundo é que vou deixar para o meu filho, e saber que nunca o vou saber. E a outra
é o sentimento de finitude que atualmente tenho, porque nós até uma certa idade achamos que somos imortais. Quando falei com a Isabel, deste lado B, eu não poderia falar de mim e do meu lado B sem falar da minha mãe, a quem eu devo praticamente tudo na minha vida. E, portanto, eu, como já vos disse, eu sou absolutamente ateu, mas sou um ateu com fé, se é que isto pode existir. Pode. Pronto. E eu dou algo da minha Exato. sabedoria. Também acho que sim. Sou uma pessoa extremamente espiritual, mas sou ateu. A verdade é que anda sempre comigo a fotografia da minha mãe, sempre no bolso, tenho sempre isto. E tenho duas coisas que me marcaram. A minha mãe, uma altura na minha vida, estava eu a entrar para a faculdade, deu-me este papelinho, que é uma oração, que, na opinião dela, ela era super crente, me ia dar sorte. E a verdade é que isto me tem acompanhado e não me tenho queixado. E num momento mais complicado da nossa vida, que não foi fácil, a minha mãe escreveu um bilhete. E eu ando sempre aqui com o bilhete que ela escreveu, não o vou mostrar, como é óbvio. Mas a verdade é que sempre que eu preciso, eu sinto que tenho isto no bolso e isto dá-me força. E é aquela tal questão, às vezes falo com estes papelinhos que aqui tenho e faço aquela pergunta: o que é que tu farias nesta situação? A minha mãe, Exato. felizmente, ainda é viva, mas está com uma demência profunda. Foi a tal questão que me marcou em termos de finitude. Ela está neste momento praticamente a fazer 91 anos, mas aos 83 ela teve um problema de saúde que eu levou, infelizmente, para um lar. E para mim foi um alicerce um bocadinho, que eu costumava dizer que ela com 83 anos tinha mais força do que eu. É uma daquelas mulheres. Eu sempre que leio Calçada de Carris, lembro-me da minha mãe, porque a minha mãe é uma Luísa, claramente uma Luísa. E, portanto, já que eu estou a falar do meu lado B, eu não posso falar do meu lado B sem fazer a minha honrada homenagem à minha mãe, porque devo-lhe mesmo bonito. tudo. Bonito. É bonito e é bonita. É uma das pessoas mais bonitas que eu conheci até hoje. Deixou muitas vezes viver a vida dela para ajudar os outros a viverem as suas vidas. E ao ser uma excelente mãe, faz-te também, ajuda muito a ser um excelente pai, não é? Seguramente. Quando nós falamos às vezes o que é que tu gostavas de ser quando fosses grande, eu gostava de ser como ela, mas não aos calcanhares lá consigo chegar. Das pessoas mais humanas que eu conheci até hoje. Com a sua quarta classe, tinha uma sabedoria fantástica e uma história de vida que um dia acho que vou escrever um livro só com a história da minha mãe, porque acho Olha, a que... tua finitude, portanto, começa a... certo. Muito bem. Aqui imensas pontes. Filhos, Fantástico. pais, mães, Foi-me da familiar. família. Eu escrevi um Teve livro, mas muito não na foi família. só. Vamos lá às coisas sérias. Vamos lá ao trabalho. Agora vais passar para o O que é trabalho. que vocês gostam, e o que é que vos empolga e o que é que vos assusta? Assim, muito rapidamente. Bom, eu adoro o tema liderança. É a minha maior paixão na vida profissional e pessoal também. Portanto, mas que não seja na autoliderança e às vezes até na liderança dos amigos e da família. Tenho aqui às vezes essa forma também de estar. Portanto, sou apaixonadíssima pela liderança, adoro as Deixa-me só equipas. dizer uma coisa, André, desculpa, sem interromper o teu raciocínio. Esta pergunta tem a ver com a ideia que nós trazemos a estes episódios de que a forma como nós somos e a forma como crescemos e nos fizemos adultos acaba por determinar muito a forma como nós gerimos, nomeadamente como gerimos pessoas. Somos todas pessoas de gerir pessoas, não é? E daí esta pergunta é no trabalho, mas daquilo que tu trazes de ti, por exemplo, na questão da liderança, como é que te levou a ver hoje a forma de ver essas coisas assim? Puxei um bocadinho aquilo que era a minha infância, a forma como eu fui educada e também, há pouco como eu falava, não é? De todo o meu percurso de vida, infância, adolescência, ser mãe,
acabou por me trazer aqui um aspecto que eu considero muito importante na liderança, que é olhar para os outros e escutar, observar e agir. Eu acredito que a liderança e a liderança empática é muito no poder da observação, da escuta e da consciência. Tomar a consciência daquilo que o outro possa estar a sentir, a passar, e não de eu vou-me pôr no lugar do outro. Eu às vezes acredito conceito pouco. a nível profissional o facto de ter sido mãe tão cedo? Não, Não? Ou seja, isso nunca aconteceu? nunca me aconteceu. Pelo contrário. Portanto, nomeadamente as mulheres procuravam-me bastante para perceber como é que tinha sido o caminho e a dificuldade na ligação da carreira com esta parte de ser mãe, mulher, filha. Que é uma história de sucesso, claro. Que foi uma história de sucesso. E procuravam muito para perceber, então, é possível conciliar as duas coisas? Claro que é. Obviamente que é. Sem qualquer preconceito, é possível. Portanto, eu senti que a minha experiência de vida poderia trazer muito para a liderança. Portanto, e a liderança empática e positiva é o meu lema de vida. Faz sentido eu perguntar-te, ou achar que tu não escolheste a liderança, não é? Ou seja, tu continuaste a liderança, dado o percurso, não é? Tu tiveste que liderar todo um crescimento, não é? Todo um conjunto de decisões e de coisas que não pudeste fazer, que escolheste não fazer, etc, não é? E, portanto, no fundo, isso já é liderar a própria vida, não é? Portanto, sim. Nunca tinha pensado assim, Tiago, gostei dessa... Porque, se calhar, sim, este meu sentido de liderança vem muito provavelmente também daí. Eu tive que liderar muito jovem, muito desde a infância, desde a altura. Sim, o sentido da responsabilidade. Porque a forma pode ser empática, pode ser isto, pode ser aquilo, e são todas essas muito saudáveis. Mas, em última instância, liderar é decidir. Liderar é decidir. Depois o que varia é a forma, não é? E a justiça associada, não é? Sim. E, portanto, muito do que partilhaste connosco eram decisões. Eu tive que tomar decisões, nomeadamente o ter o filho foi uma decisão, o casar, o comprar casa, foi tudo decisões, mas numa tenricidade, não é? Muito nova, sem essa maturidade. Portanto, esta é aquela que eu sinto que é a experiência que eu trago depois para a minha vida profissional. É olhar e não achar que eu estou num determinado patamar que é diferente daquilo que as minhas pessoas estão. Não estou. Eles têm os mesmos problemas que eu, eles têm que tomar as mesmas decisões que eu. Algumas destas pessoas, se calhar, estão a passar por outros problemas que eu já passei, ou por problemas diferentes. Portanto, e eu escolho sempre olhar para as situações de uma forma muito carinhosa. Tento sempre olhar assim, sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma crítica, claro, corre sempre a 100%. Não corre, obviamente, mas como nada na vida corre. Portanto, e foi isto que eu decidi trazer para dentro daquilo que é hoje o meu estilo de liderança. Eu gosto de ter um estilo mais transformacional, porque eu gosto de inovar, e aí que pode estar aqui um bocadinho também esta área tecnológica onde eu estou inserida, mas também ao nível da inovação pessoal. E daí eu, ao longo da minha carreira, eu sou certificada em felicidade organizacional, que é uma coisa que eu adoro dizer, adoro dizer, sou certificada em felicidade. As pessoas perguntam-me sempre, isso é o quê? Isso é uma certificação muito interessante que eu fiz na Happiness Business School, e deu-me ferramentas para perceber, e há pouco disseste uma coisa que eu utilizo muitas vezes, Rui, que é, ou nós lideramos a vida, ou a vida vai nos liderar a nós. E eu, a determinada altura, quando foi esta passagem de confia, quer ser eu a liderar. Então, o que é que eu quero aprender? Quero aprender a ser feliz. Cuidado, porque esta expressão também tem muito se lhe diga, porque temos que viver alguns momentos de incertezas e tristezas para percebermos e constatarmos a nossa própria felicidade. Mas isto deu-me, porque estamos a falar da felicidade organizacional, isto deu-me muitas ferramentas para eu perceber o que era isto de fazer as pessoas felizes dentro do trabalho e dar-lhe aqui alguma segurança psicológica, que é uma coisa que eu acho que é importantíssima, nós darmos uma segurança psicológica, percebermos
se as pessoas estão assim ou estão ao contrário, não é? Portanto, adorei. Porque acho que é importante termos este barómetro de perceber se as pessoas estão bem ou não estão bem, para podermos tratar. E tratar pode ser quase até ao nível da questão muito pessoal. Esta ferramenta que eu também quis ter de coaching, não é para ser coach profissional, não é essa a minha intenção, mas era para ter técnicas, para eu trazer para dentro da minha profissão mais formas de poder ajudar as pessoas. Portanto, e é isto que eu considero muito ser líder. Mas sou muito exigente. Não se leve, como se costuma dizer, eu não sou fofinha. Eu sou uma pessoa muito exigente e sou muito rigorosa. E eu diria que na liderança, às vezes é preciso também ser exigente, rigoroso e ser bastante assertivo. E eu também o sou bastante vezes com as pessoas, porque dá-lhes um caminho, dá-lhes um rumo. E quando nós não somos muito assertivos, nós achamos que estamos a liderar, mas não estamos. Temos que ser assertivos em conjunto com esta liderança empática, com esta liderança positiva, para darmos objetivos, rumo, para termos resultados. No final do dia, eu tenho de ter um resultado. Eu trabalho numa multinacional, portanto a multinacional tem acionistas, precisa ter os seus resultados, e eu trabalho para os dois resultados. Para a vida da pessoa, para que ela seja feliz. Eu considero que se eu tenho 20, 30, 40, 100 pessoas, eu não tenho. Eu tenho essas 100, mais as famílias todas que estão atrás delas. Por isso eu sou responsável por ter 150 pessoas atrás, porque se eu não cuidar daquelas, eu não estou a cuidar das outras. E é isto que eu considero ser líder. Considero-me família profissional. Eu tenho equipas desta geração, dos 18 e dos 20, e eu intitulo-me a mãe profissional. Eu sou a mãe profissional daqueles jovens adultos e oriento a vida deles, o seu dia-a-dia, e até questões que eu sinto que são muito pessoais e que hoje alguns me procuram. Portanto, o que é melhor para mim? O que é que não é melhor para mim? Eu sou a irmã profissional, eu sou a filha profissional, eu considero muito que se eu não for assim e se não acreditar piamente nisto, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Só estou a fazer o meu trabalho. Por isso é que eu considero que é uma paixão e não apenas a função que eu executo. Okay? Só uma pergunta, uma resposta muito rápida mesmo, que é, e a delegar, és boa? Sou maravilhosa. Hoje em dia, sou maravilhosa. Hoje em dia, não era. Esta transformação foi há cerca de talvez 5 anos, 4, 5 anos, em que eu consegui começar a delegar na altura do Covid, sensivelmente, portanto 5, 6 anos. Porque o Covid trouxe muito, muito, muito trabalho. E eu cheguei a uma altura que já não o conseguia fazer e então comecei a delegar. Aprendi, isto também se aprende, aprendi a delegar, adoro. Dedico-me a muita coisa Porque importante. o percurso que partilhaste, não é? Mais aquilo que parece ser o teu perfil, mais a palavra maternal já estava aqui na minha cabeça há não sei quanto tempo enquanto liderança, não é? Pronto. Às vezes é um bocadinho inimiga da delegação, não é? Da delegação. Também implica confiar, não é? Delegar, Confiar. É verdade. Hoje delego com a maior das facilidades. Mas confiar principalmente em nós. Sim, Sim, assim, podes fazer Porque a confiança tudo começa o que sempre na fazeres. autoconfiança. é verdade. Tipicamente quem desconfia dos outros é porque tem ali questões na sua própria Sem dúvida. autoconfiança, não é? Começa em si mesmo. Sempre. Começa em si mesmo. Concordo com isso, Sempre. inteiramente. E, portanto, quem tem esses É problemas. rapidamente, e tu, Certo. Rui, o que é que da tua vida te molda para a vida Olha, profissional? o que eu acho que mais me molda é aquela capacidade de nunca desistir, de lutar sempre, de achar que posso chegar sempre a um patamar diferente, ok? Sem estar aqui a fazer grandes juízos até das coisas, ok? Isto foi uma coisa que a minha mãe me habituou muito. A minha mãe nunca desistiu de nada. Quando se calhar muita gente na situação que ela, em várias situações que ela viveu, deitavam a toalha ao chão. E portanto eu acho que fiquei com isso muito, muito enraizado. Portanto, eu acho que se há coisa que eu consigo é isso. Eu genuinamente gosto de pessoas, gosto da imprevisibilidade das pessoas, e foi isso que me levou até o meu percurso não é assim tão linear quanto isso, não é? Porque eu comecei nas engenharias e acabei nas pessoas, mas a verdade é que é algo que me realiza.
Mas, por outro lado, eu gosto pouco daquelas pessoas que estão constantemente a fazer juízos. É uma das coisas que mais me incomoda, sinceramente. E hoje em dia, acho que há muito essa tendência para ajuizarmos tudo, para adjetivarmos tudo, não é? E a minha mãe tinha uma frase que ela dizia que eu a tenho sempre também muito presente, que ela dizia: Rui, nunca te esqueças que um julgador por si se julga. E a verdade é que quando nós estamos a julgar alguém, nós basicamente nos estamos a julgar a nós, e acho que as pessoas nem sempre têm essa percepção. Portanto, eu gosto muito pouco daquelas pessoas que estão sempre naquele seu pedestal do bem e do mal, a juizar tudo, não é? A classificar tudo. Acho que perdemos muito tempo com essas Nas coisas. organizações acontece muito. Muito Entre mesmo, colegas, sempre muito, a apontar muito. o dedo ao Sim, outro. completamente. E aquela coisa dissimulada de à frente está-se toda a gente a rir Sim, e depois mas- por trás. sim. Até numa reunião, não é? Quantas vezes nós já estivemos todos numa reunião em que toda a gente diz sim, 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 e nós saímos da reunião e nada acontece? Porque metade das pessoas que ali estavam queriam dizer que não e só não disseram, ou por razões políticas, ou porque tinham medo das consequências, ou o que quer que seja, não é? Então nós continuamos a viver nesta mentira, não é? E enquanto nós vivemos nesta mentira, nós estamos acima de tudo a ser desonestos com as outras pessoas, mas principalmente estamos a ser desonestos connosco próprios, não é? E eu gosto pouco desta vertente, mas se há coisa que eu acho que trouxe da minha vida foi esta capacidade de lutar, hoje em dia fala-se muito da resiliência. Eu, como sou de engenharia, tenho um conceito diferente de resiliência, e até quando trago o conceito para a gestão de pessoas, eu digo sempre Saíste muito... da engenharia, É. mas a engenharia não É saiu de verdade. ti. Qual era a engenharia já agora? Mecânica. Mecânico, pois, claro. E Mecânico de eu materiais costumo aí. e vou dar um exemplo de materiais, Pois. porque eu acho que nós temos de ter cuidado às vezes com os conceitos, como os utilizamos, porque eu vejo muitas organizações a dizer as pessoas têm que ser resilientes. E parece que o conceito que está por trás daquilo é tu vais levar pancada à torta e à direita e tens de te aguentar. Isto não é resiliência, isto é simplesmente estupidez. Porque a resiliência nós sabemos em nossa casa, nós pomos muitos livros numa estante, não é? A estante começa a fletir. Isto é a tal questão, o que é que nós fazemos? Tiramos os livros, viramos a estante ao contrário e pomos os livros outra vez. Nunca E ela, pensei nisso. e ela volta a fazer isto. Se vocês virarem a estante 3 ou 4 vezes, o que é que acontece? Ela parte. Vai-se vai resiliente. Cuidado com os processos de resiliência, porque eles levam à fadiga, ok? Portanto, resiliência, sim, resiliência é eu ser resiliente, é eu não desistir, é eu tentar ir sempre atrás das coisas. Ok, fui por este caminho, não funcionou, então vou ver um caminho alternativo para conseguir aquilo que eu gostava de alcançar. Isto é resiliência. Outras coisas não são É um resiliência. paralelismo muito engraçado, Pois com é, uma sim. plasticidade, Eu ainda como estou a isto, como pensar. aquilo. Mas a mecânica dos É verdade, materiais é verdade. traz muitas Ainda- coisas para esta ainda questão. eu fiquei agarrada Há uma ali, curva é. que é a curva da elasticidade e plasticidade. Os materiais, tipicamente, têm um comportamento elástico e depois passam a ter um comportamento plástico. Não é? Isto não forem frágeis e não sei, não vamos entrar nessas coisas. A verdade é que enquanto nós estamos Estás no a falar de comportamento... pessoas, não é? E agora estou a falar de pessoas. Não, mas estou mesmo... É a teoria, É exatamente é a igual. teoria, é a teoria. Nós, tipicamente, nas organizações, estamos sempre no comportamento elástico. E o que é que acontece no comportamento elástico? Nós fazemos uma força e esta força causa uma deformação no material. A verdade é que se eu tiro a força, e o que é a força nas organizações? É eu andar sempre em cima ou pôr mais dinheiro em cima das coisas, o que quer que seja, não é? A verdade é que se eu tiro a força, aquilo volta exatamente... E isto nas organizações acontece muito, que é nós andamos a fazer coisas, mas temos sempre medo de passar um certo patamar, porque temos medo que parta, não é? Estamos sempre com estes medos, mas andamos ali a fingir as coisas. Depois de 2 em 2 ou 3 em 3 anos, andamos sempre a falar dos mesmos problemas, andamos sempre a falar das mesmas coisas, nada mudou, porque nós não passamos certos limites, mas temos que os passar. Mas temos tenacidade, mais um conceito Certo. para trazer. Então tivemos life coaching, engenharia de materiais. O que é que nos traz, Bruno? Bem, é um desafio depois dessas partilhas fantásticas. Pronto, eu sigo também um pouco e identifico-me muito também com o que o Rui disse, a questão de todos os ensinamentos e aquilo que os valores que os meus pais me transmitiram. Mas além disso, eu também fui escoteiro durante muitos anos e é interessante que o escotismo também trouxe aqui algumas valências de ver a realidade e ver o dia a dia e que trago também para o meu dia profissional. Nós sabemos, não és o primeiro escoteiro. Não. Já passaram aqui alguns. Sim. Fantástico. Sim, até perguntei se fumavam coisas. Também acontece. Nos acampamentos, não, mas por acaso não não é? me aconteceu. Sim, não é na empresa. Não, mas vive-se momentos incríveis e únicos e que já não se voltam a viver, mas acima de tudo, portanto, o escotismo, normalmente nós é sempre
portanto, cumprimentamos com a mão esquerda, que é que está mais direta ao coração, e levantamos aqui estes 3 dedos, que é franqueza, dedicação e pureza. E, portanto, é trazer estes valores também para a nossa vida, um pouco aquilo que São o Rui valores dizia. fundamentais. Sermos- não é? sermos Eu acho que a nossa verdadeiros. sociedade está a caducar por não Sim. haver valores. Porque, sinceramente, eu acho Certo. que está a começar a caducar por Isso. esse efeito, não é? Porque nós vivemos num mundo em que nós podemos escolher ser o que quisermos. Ainda há bocado estávamos a falar ali um bocadinho Sim. disso ainda em off, não é? Sim. E se nós podemos escolher ser o que quisermos, porque é que não vamos escolher ser boas pessoas? Exato. Não é? Isso, E parece o nosso modelo social está a caducar e vê-se na forma como as pessoas conduzem. ok? Sim. Vê-se, não há sentimento qualquer de bem comum, quer dizer, Comunidade. como se gera os condomínios. Não é? Aquilo anda tudo com a faca a matarem-se uns aos outros. O nosso modelo social mítica reunião de está condomínio. verdadeiramente. O nosso modelo social e nas empresas, ainda há bocado, Claro. como é que nós nos relacionamos uns com os outros, está a caducar. Sim. Porque nós ainda continuamos a ter aqueles instintos, não é? Quase sobrevivência, que parece que eu tenho que aniquilar o outro para eu conseguir sobreviver. Certo. E parece que eu ainda, claro que é, É. parece que eu ainda não percebi que eu vou sobreviver muito melhor se tiver os outros ao meu lado a Isso. ajudarem-me, não é? Isso. Portanto, nós temos muito que trabalhar ainda esta parte reptiliana que nós temos. E eu penso que, aliado, pronto, também toda a educação que tive, que foi sempre na preocupação com o outro também, de respeitar o meu próximo, e os escuteiros também me trouxeram isso, que eu, no meu dia-a-dia, isso para mim é muito natural, eu procurar também dar um impacto positivo nos outros e ser transformador de uma forma positiva, porque acredito que nós, enquanto gestores de pessoas, fazemos isso diariamente e temos impacto também nas suas famílias, não é? Sim. Eu penso muitas vezes nisso. Não é só naquela pessoa que está a trabalhar diariamente connosco, mas é o que está por trás, toda a família que está, e também na sociedade, em termos de impacto social. Portanto, gosto muito da questão da temática da responsabilidade social, do impacto que nós deixamos na comunidade, e felizmente a empresa também onde estou também tem essa preocupação do giving back, o dar de volta, devolver à sociedade aquilo que nós estamos a construir e estamos a trabalhar diariamente. E tem sido muito interessante esta jornada no sentido de fazer uma transformação cultural, de transformação, de dar uma perspectiva diferente da vida também a quem já trabalha há tantos anos nas organizações, e dar uma perspectiva positiva. Eu, apesar das diversidades, eu vejo sempre que há uma oportunidade, é uma nova oportunidade que temos de ser diferentes, e vejo sempre nessa perspectiva Falaste aí do positiva. impacto, e eu acredito muito nisso. Uma coisa que ainda me incomoda é nós continuamos a avaliar os líderes muito numa perspectiva do valor que criaram para as empresas, não é? E ainda não medimos verdadeiramente o impacto que eles criaram para as pessoas que lideraram. Eu acho que nós temos que começar a avaliar os líderes pelo impacto que eles deixam verdadeiramente nas equipas, toda essa vertente, porque senão tudo é um bocadinho Ainda não falacioso. que não é? fazemos porque iríamos ter belíssimas surpresas, de certeza. Mas se Boas calhar e essas más. surpresas são fundamentais para boas nós e más. pormos as peças certas nos lugares certos. Muito bem, olha. Foi um gosto conhecer-vos. Acho que Enorme. merece terminarmos aqui Com o com nosso um brinde. brinde Sim. O nosso Ah, brinde. Muito bem. a vós Vamos e lá. ao Eu, como não sou desejo. supersticioso, É com brindo com água. água. Exato. Muito obrigado.